Você sabia que é possível comprar daqui do Brasil qualquer produto dos Estados Unidos? Eletrônicos, roupas, perfumes, brinquedos, peças de carros e motos, cosméticos, utensílios de cozinha, qualquer coisa. E tudo de forma legal, com a nota fiscal e comprando direto no site oficial das lojas. Para você mesmo usar ou até mesmo para você construir uma renda extra revendendo esses produtos originais. Por um preço muito mais barato do que as lojas cobram aqui no Brasil. Clique no botão abaixo e venha fazer parte desse time. Grande André Hernan. Esse dá a notícia agora, pô. Não, eu estava apurando aqui uma informação, né? Até do Arrascaeta, a gente está acompanhando de perto esse desfecho, mas aí eu recebo uma informação, e é uma informação importante, que seria uma reviravolta. O Flamengo discute, nesse momento, uma nova investida no Dedé. Já teve toda a recusa do Cruzeiro em relação a todas as declarações que deu o Itamar Machado, dizendo que ele não sai, a questão dos investidores, mas essa boa relação que pode ficar entre a negociação do Arrascaeta, tudo indica um final feliz hoje. O Flamengo discute nesse momento, nos bastidores, uma nova investida, aumentar a proposta para ter o Dedé. Tudo por quê? Porque é um desejo do treinador, é um desejo do Abel Braga, que na sua apresentação, na entrevista coletiva, disse: quem não quer o Dedé, quem não quer uma unanimidade no Brasil? Ou seja, nas palavras do Abel Braga, uma unanimidade no Brasil. Ou seja, é um desejo muito forte do treinador, isso ele não esconde de ninguém. Então, por isso, o Flamengo, nesse momento, discutindo nos bastidores a possibilidade de uma nova investida, aumentar a proposta para ter Dedé para jogar ao lado do Rodrigo Caio, viu, amigos? Olha, é uma informação, né? Porque a primeira tentativa foi oficial e de diretoria para diretoria. O Cruzeiro diz que, apesar dos 30 anos do Dedé, não tem interesse em fazer dinheiro com o jogador, e sim contar com a competência técnica, o que ele entrega dentro de campo. Não é uma questão para o Cruzeiro, aos 45 do segundo, no que se refere à margem de mercado que tem o Dedé, fazer uma grana, prefere contar com a bola que ele entrega em campo. O Flamengo ainda assim insiste. Eu volto ao tema que trouxemos à mesa aqui ontem no Seleção. Devido às dívidas do Cruzeiro, ao que o Cruzeiro não consegue honrar com diferentes pontas, Flamengo, Defensor, apesar do Flamengo, aliás, do Cruzeiro, manter em dia os salários, ter colocado uma boa grana em caixa com o título da Copa do Brasil, etc. e tal, essas investidas não me dão segurança. A palavra do Cruzeiro vale, eu acredito nela, mas apesar do Thiago Neves ter reformulado o seu contrato, estendido o contrato por mais uma temporada, eu cheiro uma vulnerabilidade pela situação econômica do Cruzeiro. Então, você está entendendo o que eu quero dizer? Eu estou entendendo, mas eu continuo... Ao mesmo tempo, o Cruzeiro, gigante que é, bicampeão da Libertadores, tem a Libertadores em vista, tem a Copa do Brasil de novo para um inédito tricampeonato, já é um bicampeão e tenta um tricampeonato inédito, tem muita coisa importante. Então eu fico dividido entre quem sai, não sai, absolutamente não sai. A gente vê que é a história do Arrascaeta... Então, absolutamente, é que nem a gente falou naquela hora, absolutamente agora no futebol, se o Flamengo arrumar 330 milhões e entregar lá, tem jeito, tem que ir. Se o jogador quiser ir, ele vai e tal. Mas pela conjuntura... E especialmente, né, pelo esse episódio Arrascaeta, e a forma como o Dedé se recuperou jogando pelo Cruzeiro e voltou à seleção brasileira, e todo esse histórico recente, eu continuo achando que o Cruzeiro não vai querer ouvir esse tipo de proposta. Nem o Dedé vai querer. É a minha opinião. Agora, o argumento do Flamengo pode ser colocado à mesa, é uma prerrogativa do Flamengo fazer a proposta que for, né? Mas acho muito difícil, para não dizer improvável neste momento. O nosso companheiro Ricardinho, só para traçar aqui um paralelo, cada história tem as suas particularidades, né? Claro. O Ricardinho volta campeão do mundo pelo Corinthians em 2002, e o Corinthians precisava de dinheiro. Ele vai parar no São Paulo, no rival, muito em função da necessidade, claro que o acerto foi bom para ele, mas muito em função da necessidade que o Corinthians tinha à época. Foi uma bomba. Como o Corinthians está se desfazendo de um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube para um rival.
Porque o São Paulo tinha dinheiro, porque o Corinthians precisava de dinheiro e porque o acordo era bom para o Ricardinho. É uma questão meramente profissional. Então, eu estou dizendo só que acontece. Não estou dizendo que vai acontecer com o Dedé. É que eu acho que o Cruzeiro, antes de ter que vender o Dedé, abrir mão do Dedé especificamente, que hoje é o atleta mais valioso, né, por todas as circunstâncias do grupo do Cruzeiro, ele tem muitas outras formas de se capitalizar, outros jogadores para negociar, outras formas de buscar antes de abrir mão dessa força técnica e patrimonial que ele tem em cima do Dedé. É só a minha opinião. Bom, vamos ver. O Hernan traz a informação que a história não acabou como a gente imaginava. O Flamengo fez uma proposta, o Cruzeiro negou. Ponto. Só que tem um parágrafo. Vamos aguardar para uma nova rodada de negociação, se é que o Cruzeiro vai desta vez se disponibilizar, se o Flamengo vai colocar mais uma grana, enfim. Qualquer negociação com o Flamengo vai ter essa característica, né? Se tem 100 milhões, todo mundo sabe. Então, quem for negociar com o Flamengo sobe a pedida. Isso não é comum em janela. Mas esses 100 milhões já está... Já reduziu. Porque já tem o Rodrigo Caio, já tem agora o Gabigol. Eu acabei de receber uma mensagem do Marconi Barbosa, que é diretor de comunicação do Cruzeiro, uma mensagem oficial. Ele disse: Dedé não sai. Só pela multa. A proposta do Flamengo para o Arrascaeta foi de pagamento parcelado. Informação oficial do Cruzeiro, me passada aqui neste momento. Acabou de chegar aqui. De que a informação passada oficialmente pela diretoria do Cruzeiro, acrescentando: a dívida do Cruzeiro está equacionada. Então praticamente uma nota oficial divulgada pelo Cruzeiro neste momento, pelo Marconi Barbosa. O posicionamento do Cruzeiro neste momento. Tá ótimo, tá ótimo. Que faz muito sempre bem, bem-vindo para a gente esclarecer. Que faz muito bem o Cruzeiro segurar o seu grande ídolo. Ele é o jogador mais valioso do Cruzeiro nesse momento. E que faz também o Flamengo certo, né? Buscar um cara como ele, né? Claro. Eu acho que assim. Eu quero mercado, não. Ainda mais sendo procura de clube para clube. A gente bate palma porque... do jeito que tem que ser feito. Do jeito que o próprio Dedé pediu para que o... Tem uma característica desse mercado que o dinheiro está circulando aqui dentro. Eu acho que isso é uma novidade. E isso... é louvável. 163 milhões, não é isso? Entre os clubes. Até ontem. Quer dizer, do Flamengo para o São Paulo, do São Paulo para o Atlético Paranaense. Esse é o Flamengo tentando tirar o Arrascaeta do Cruzeiro. Quer dizer, é um dinheiro que está rodando aqui. Circulando aqui. Eu estou pensando só quem contratou fora. Esse valor até ontem era esse. Quase 163 milhões, comparando esse mesmo período do ano passado, quase dobrou. Até 7 de janeiro. Esse valor ano passado estava 84 milhões. E essas contratações são internas, não é isso? Palmeiras gastou 60 e poucos milhões. Só não contratou de rival direto, né? Contratou de clube grande, trouxe, por exemplo, o Zé Rafael do Bahia, mas não contratou de Corinthians, de São Paulo, de rival direto. E esse dinheiro está circulando aqui. Pois é, verdade. Eu acho louvável. E tem uma coisa importante que a gente precisa pensar. Eu não estou lembrando nenhuma contratação de fora. Quem que time brasileiro trouxe de fora? Ainda nesse caso, né, da vontade de ter o jogador e que é de outro clube, etc. Tudo isso é o seguinte. É legítima a vontade de ter o jogador, mas não é só questão financeira, não. Tem todo um contexto, né? Como é que um clube do tamanho do Cruzeiro, com a torcida que tem, com a exigência que tem, como é que a diretoria explicaria uma saída como essa para um rival nesse sentido e tudo mais? Tem todo um contexto. Eu concordo com tudo. Eu só estou... Especificamente nesse caso. Porque se o Cruzeiro deve, por mais que ela esteja equacionada, me dá a entender que ele precisa de dinheiro. O diretor de comunicação pode falar que a dívida está equacionada. Eu acredito na palavra oficial. Aliás, todas são muito bem-vindas de qualquer parte para ajudar a esclarecer a comunidade de cruzeirenses, rubro-negros, etc. e tal. Agora, são fatos. O defensor estava esperando receber o dinheiro do Arrascaeta, do De La Torre. Não, eu entendo completamente. Entendeu? Então, assim, eu não estou, primeiro, zoando a dignidade, a grandeza do Cruzeiro. Eu só junto Lé com Cré. Estou conjecturando. Se o Cruzeiro deve, se tem gente oferecendo dinheiro pelos jogadores do Cruzeiro, pode ser uma necessidade do Cruzeiro, além da força de vontade, além do querer. Às vezes é o precisável. Perfeitamente. Então, né, é só para deixar muito claro que eu entendo a grandeza do Cruzeiro como bicampeão da Libertadores na tentativa do tricampeonato, o atual bicampeão da Copa do Brasil com todos os méritos. Respeito
o exercício financeiro e econômico que tem feito o Flamengo até no início dessa repaginação de não disputar título para hoje poder investir em jogadores. Eu respeito muito também o esforço da diretoria do Flamengo. Então, são partes, lados e lados. Por isso que todo mundo tem que ser ouvido. É isso que eu estou dizendo. Assim, eu acho que é legítimo, desde que seja feito no fluxo normal das coisas, ético das coisas, é legítimo você querer o que eu tenho e é legítimo eu não querer vender. Claro. Eu acho assim. O Cruzeiro tem dívidas, ok e tal. Ontem a gente brincou, né? Assim, a escola do meu filho tá cara, eu vou vender meu filho. Tem outras coisas para vender antes, vou vender meu carro, que é mais fácil. Não é assim, né? Eu acho que é isso que eu estou dizendo, tem uma conjuntura até você chegar à necessidade de abrir mão do seu maior bem, seu maior patrimônio nesse momento e tal. Nesse caso específico, mas vamos generalizar, acho que os clubes têm essa inteligência de negociação. O que muda essa variável? Quando o bem em questão, e jogador de futebol, a gente precisa entender, não é como um trabalhador normal, né? Assim, você tem um contrato de trabalho numa empresa e você tem que cumprir, o cara está comprando a sua força de trabalho. Além da força de trabalho, o seu jogo, o investidor, ele está comprando o seu direito de jogar por determinado clube. E se o seu direito valorizar, é onde ele vai ganhar dinheiro. É assim que funciona. Então, a única variável que muda nisso é quando o jogador diz, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para lá. Aí não tem o que segurar, aí não tem conversa. Fora isso, é isso. Deixa eu só fazer uma conta aqui, só retificando bem rapidamente, que a gente falou do valor 163 milhões. Quem vem de fora, só para citar, Bocelli não conta, né? Porque estava sem contrato, então o Corinthians não precisou contratá-lo. O Hernani, sim. Aí teve contratação, não é isso? 3 milhões de euros. E já é um dinheiro que o São Paulo, de fato, o contratou. No mais, é um volume circulando internamente, né? Principalmente. Muito bem. Diego Guichard, Porto Alegre. Rafael Sobis chega sem custo. Teve grana, não teve? Olá, tudo bem? Felipe Barcelos aqui e acabou de chegar minhas camisetas de marca dos Estados Unidos. Eu trouxe 2 camisetas de marca, mesmo com o dólar em alta, e paguei R$80, ou seja, R$40 cada uma. Vamos combinar, aonde que aqui no Brasil você paga R$40 numa camiseta de marca? Você não paga, tá? E mesmo com o dólar em alta, tá? Então vai, clica no botão aí embaixo e veja as 3 dicas de segurança, as 3 técnicas que você vai gostar muito. Além de não ter prejuízo nas suas compras pela internet, ainda vai trazer as suas peças pagando o menor preço possível, beleza? Então é isso, clica aí, eu tô te esperando lá.